O Vaticano guarda um tesouro de documentos históricos. Esses papéis e livros oferecem um vislumbre do passado. Muitos permanecem confidenciais, trancados nos arquivos secretos do Vaticano. Esse segredo tem alimentado a curiosidade e especulação durante séculos. Que segredos esses documentos guardam? Por que eles são mantidos longe dos olhos do público? Os arquivos secretos do Vaticano foram estabelecidos em 1612 pelo Papa Paulo V. Eles abrigam uma vasta coleção de documentos relacionados à Igreja Católica. Estes variam de bulas papais a correspondências com líderes mundiais. Os arquivos não são realmente secretos no sentido tradicional. O nome se origina do latim secretum, que significa privado. O acesso aos arquivos é estritamente controlado. Somente estudiosos qualificados podem solicitar acesso. Mesmo assim, nem todos os documentos estão disponíveis para pesquisa. O Vaticano mantém esse controle para proteger informações sensíveis. Eles também procuram preservar os documentos para as gerações futuras. No entanto, nas últimas décadas, o Vaticano tem se esforçado para ser mais transparente. Eles desclassificaram milhões de documentos, tornando-os disponíveis para pesquisadores. Essa abertura lançou luz sobre alguns dos períodos mais controversos da Igreja. Também aprofundou nossa compreensão do papel do Vaticano na história mundial. Uma das desclassificações mais significativas envolveu o papado do Papa Pio XII. Pio XII liderou a Igreja Católica durante a Segunda Guerra Mundial. Suas ações durante o Holocausto têm sido objeto de intenso debate. Críticos o acusam de permanecer em silêncio enquanto milhões eram perseguidos. Eles argumentam que ele poderia ter feito mais para condenar o regime nazista. Em 2006, o Vaticano abriu seus arquivos sobre Pio XII. Esta decisão permitiu que historiadores examinassem milhões de documentos de seu pontificado. Esses papéis incluíam correspondência diplomática, anotações pessoais e discursos. A liberação desses documentos gerou um novo debate sobre o legado de Pio XII. Alguns historiadores argumentam que os documentos exoneram Pio XII. Eles apontam para evidências de seus esforços nos bastidores para salvar vidas judaicas. Outros permanecem descrentes. Eles acreditam que Pio XII priorizou os interesses da Igreja em detrimento do sofrimento dos perseguidos. O debate em torno do legado de Pio XII continua até hoje. A abertura dos arquivos de Pio XII é um evento significativo. Ela permite uma compreensão mais matizada dessa figura complexa e controversa. Os documentos fornecem informações valiosas sobre os desafios enfrentados pela Igreja durante um período sombrio da história humana. Outro conjunto de documentos que tem cativado historiadores são os da Inquisição Romana. A Inquisição foi estabelecida no século XVI para combater a heresia. Ela se tornou infame por seu uso de tortura e perseguição. As atividades da Inquisição permanecem envoltas em mitos e controvérsias. O Vaticano divulgou uma parte significativa dos arquivos da Inquisição. Esses documentos incluem registros de julgamentos, interrogatórios e correspondências. Eles fornecem um vislumbre assustador do funcionamento desta poderosa instituição. Os documentos revelam os métodos usados pela Inquisição para identificar e punir aqueles considerados hereges. Os arquivos da Inquisição não são para os fracos de coração. Eles contêm descrições gráficas de tortura e perseguição. No entanto, eles são essenciais para a compreensão deste capítulo obscuro da história da Igreja. Os documentos fornecem insights sobre o clima social e político da época. Eles nos permitem aprender com os erros do passado. A maioria desses documentos está localizada nos arquivos secretos do Vaticano. No entanto, alguns estão espalhados em outras coleções pela Europa. Os pesquisadores devem estar preparados para viajar extensivamente para acessar essas valiosas fontes primárias. Seção 4. Buscando entrada para os arquivos. Acessar os arquivos secretos do Vaticano é um processo rigoroso.
Não se trata apenas de entrar e solicitar documentos. Os pesquisadores devem atender a critérios rígidos para ter acesso. Em primeiro lugar, eles devem ser acadêmicos, qualificados com um projeto de pesquisa legítimo. O processo de inscrição é detalhado e exige documentação extensa. Os pesquisadores devem fornecer prova de suas credenciais acadêmicas. Eles também devem apresentar uma proposta de pesquisa detalhada descrevendo seu projeto. Esta proposta deve demonstrar a relevância de sua pesquisa para o acervo do Vaticano. Se a inscrição for bem-sucedida, os pesquisadores recebem um passe de tempo limitado para os arquivos. O acesso a documentos específicos não é garantido. Os pesquisadores devem solicitar os materiais de que precisam com antecedência. Mesmo assim, certos documentos podem ser restritos devido à sua natureza sensível. Os arquivos secretos do Vaticano têm se esforçado para digitalizar seu acervo. Esta iniciativa torna um número crescente de documentos acessíveis online. No entanto, a grande maioria dos arquivos permanece não digitalizada. Os pesquisadores ainda precisam viajar ao Vaticano para ter acesso a toda a gama de materiais. Seção 5. A porta aberta do Vaticano para a história. A decisão do Vaticano de desclassificar milhões de documentos é um desenvolvimento significativo. Este ato de transparência desafiou suposições de longa data. Também forneceu insights inestimáveis sobre a história da Igreja Católica. Os documentos desclassificados alimentaram o debate acadêmico e enriqueceram nossa compreensão do passado. Os arquivos secretos do Vaticano permanecem uma fonte de fascínio e intriga. Eles guardam a chave para desvendar muitas histórias não contadas. À medida que o Vaticano continua seus esforços de transparência, podemos esperar um acesso ainda maior a esses tesouros históricos. Essa abertura levará, sem dúvida, a novas descobertas. Também aprofundará nossa compreensão do passado complexo e muitas vezes controverso da Igreja Católica. O estudo da história depende do acesso a fontes primárias. A disposição do Vaticano em compartilhar seus arquivos é um presente para estudiosos e entusiastas da história. Ao abrir suas portas para o passado, o Vaticano nos convida a confrontar a história em toda a sua complexidade. Isso nos permite aprender com os erros e triunfos daqueles que vieram antes de nós. O compromisso do Vaticano com a transparência é uma prova do poder duradouro da história. É um reconhecimento de que o passado não é algo a ser temido. Em vez disso, é algo para ser compreendido e aprendido.